nessa noite, amados, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Eu gostaria de continuar a ministração, essa série de mensagens, Pacto pelo Avivamento, orações que despertaram os maiores avivamentos. E eu queria que você olhasse tanto para o presente como para o futuro, porque se um avivamento será o maior de todos os avivamentos, será aquele que antecede a segunda vinda de Jesus. Esse será o maior de todos os avivamentos. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai encontrar uma igreja vestida do sol, vestida da sua glória, da sua presença, cheia do Espírito, mesmo em meio a muitas lutas. É lindo a imagem, quando você vê no livro de Apocalipse, das duas testemunhas, que são o símbolo da igreja, do povo de Deus, do mundo inteiro. E veja, são um compromisso, um avivamento, muita simplicidade. Estão vestidos de pano de saco, estão como se estivessem de luto, mas estão clamando o fogo do céu, e Deus opera coisas extraordinárias por meio da igreja. Então, um grande avivamento estará acontecendo no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Esse é o povo que o Senhor veio buscar. E esse texto de Lucas, capítulo 18, fala exatamente da segunda vinda de Jesus. Jesus fala da sua segunda vinda ali no capítulo 17 de Lucas, quando um fariseu pergunta para eles: Senhor, o reino de Deus está perto de chegar. Então Jesus começa a falar sobre a sua segunda vinda, e depois ele vai emitir duas parábolas. Em uma delas eu gostaria de meditar com você nessa noite, que é a parábola de Lucas 18, capítulo 18, versículo 9. Diz assim o texto sagrado: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por serem considerados justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era um fariseu e o outro um publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A moldura desse texto, como um quadro, Jesus falando da sua segunda vinda, ele vai emitir duas parábolas que falam sobre oração. É interessante isso. Às vezes a gente não faz a conexão da segunda vinda de Jesus com a nossa vida de oração. Meus irmãos, mas eu quero dizer para vocês que o nosso texto mostra exatamente essa ênfase de Jesus. O Senhor Jesus está falando da sua segunda vinda ali no capítulo 17, versículo 30, e será assim no dia que o Filho do Homem se manifestar. E aí então ele emite dois exemplos históricos, o de Noé e o de Ló. E aí no versículo 27 vai dizer: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias
homens de oração. Noé orou e pregou e trabalhou por 120 anos até que veio o dilúvio. São 2 homens de oração. Toda a história de Noé, ela está totalmente envolta em oração. Deus fala com Noé, Deus conversa com Noé, Deus direciona Noé, Deus mostra o estado de pecaminosidade para Noé, Deus dirige Noé. Ló, a mesma coisa. O justo Ló que afligia a sua alma, e ele afligia a sua alma diante de Deus, com certeza em oração. A gente às vezes fica meio ressabiado, pé atrás com Ló, né? Por causa de algumas atitudes dele, e em certo aspecto temos algumas razões para isso, mas ali está um homem justo, diz as Escrituras, um homem piedoso, um homem que servia a Deus, um homem de oração. Em Sodoma e em Gomorra, ali estava o servo de Deus, não perfeito, mas ali estava um homem de Deus. E aqui nós temos exatamente essa expressão, essa ideia da oração da segunda vinda de Jesus. E olha lá no versículo 8 do capítulo 18: quando o Filho do Homem vier, será ainda que encontrará fé sobre a terra. Está vendo? Quando ele fala da primeira parábola da viúva, ele retorna a ideia da sua segunda vinda. Quando o Filho do Homem vier, ele achará fé sobre a terra. E que fé é essa? A fé da mulher que ora, da viúva que ora. Então veja, todo o nosso texto está entrelaçado na ideia, no conceito da segunda vinda e da oração. E a segunda vinda de Jesus, irmão, é com certeza um evento em que haverão 2 opostos. Haverá 2 opostos aí. O primeiro é de uma igreja extremamente avivada, uma igreja viva, uma igreja tomada pela glória de Deus. E em contrapartida, um mundo que se distancia cada vez mais do Senhor. Então haverá aí, quando a gente olha as Escrituras Sagradas, a gente vai ver um antagonismo realmente entre os dois lados. Parece que um abismo se vai aumentando cada vez mais, quanto mais próximo está a segunda vinda. E sem dúvida alguma, irmãos, a ênfase que Jesus dá aqui à oração é porque nós não podemos encontrar o Senhor sem oração. Sempre há um estado de vigilância. Vigiai e orai, ordena o nosso Senhor. Não sejamos como aquelas 5 noivas nécias que dormiram e não tinham azeite o suficiente e não puderam encontrar o noivo. Pelo contrário, sejamos nós fervorosos, poderosos em oração, como Noé foi, como Ló foi. E que quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, mais fervorosos, mais intensos em oração sejamos, porque nenhum momento da história exigirá mais uma igreja de oração do que o da segunda vinda de Jesus. Nenhum momento exigirá mais uma igreja fervorosa em oração como o da segunda vinda de Jesus. Quem vai poder encontrar o Senhor se não estiver em uma vida poderosa de oração? É essa vida poderosa de oração que nos deixa firmes na presença de Deus. Essa vida poderosa de oração que nos traz mais compromisso e uma entrega mais profunda, porque é isso que a segunda vinda de Jesus vai exigir de nós. Teremos que ser mais comprometidos, teremos que ser mais profundos na nossa entrega, temos que ter mais discernimento, um discernimento ainda maior, por causa do engano do pecado que o texto sagrado, por exemplo, de 2 Tessalonicenses vai citar, Paulo falando sobre a segunda vinda de Cristo. Ele vai falar que esse homem da iniquidade vem para enganar, e o texto sagrado diz com todo o poder de Satanás. E o problema do engano é que não é uma mentira aberta, é a mistura da verdade com a mentira. Então é muito mais fácil de ludibriar aqueles que estão em Cristo, e é exatamente esse o objetivo. Então teremos que ter maior discernimento. E como ter maior discernimento?
a não ser por meio da oração, da palavra de Deus. Temos que ter maior firmeza e propósito da missão. Isso vem por meio da oração, o mais puro evangelho e a mais clara doutrina do que em qualquer outro momento. A maior unidade da igreja, orando uns pelos outros, orando uns com os outros. E quanto mais oramos juntos, quanto mais oramos uns pelos outros, mais unidos ficamos. A segunda vinda exigirá maior força nas tribulações. E onde você obtém isso? Não é por meio da oração, onde você chega quebrado, fraco, cansado, e ali o Senhor da glória vem sobre você e renova as suas forças e fortalece o seu coração, enche o seu coração de paz e esperança. Não é por meio da oração que você olha a onipotência de Deus enquanto você está na sua fraqueza. Meu amado irmão, a segunda vinda nos chama a uma esperança ainda mais intensa, a um amor mais profundo por Deus, a um conhecimento maior das Escrituras, a sinais e milagres e prodígios. Isso tudo vem por meio da oração, mais profunda intercessão pelos pecadores para que sejam salvos. A insistência na oração, por isso que a primeira parábola da viúva, ela está exatamente falando dessa perseverança na oração. Ele nos chama a essa perseverança na oração. A segunda vinda de Jesus exigirá uma igreja mais pura, mais viva e poderosa que em todos os outros tempos. Certamente a igreja mais poderosa em oração de toda a história cristã. E a primeira parábola, eu não quero me deter nela, porque o meu objetivo é a segunda parábola, eu quero ser bem rápido nela, é que há uma viúva, Jesus emite exatamente depois de falar da sua segunda vinda, ele fala, uma viúva, ela se encontra numa causa, e uma viúva é alguém fragilizado, principalmente naquela época, é alguém que tem grande vulnerabilidade, e ali aquela viúva, ela está clamando ao juiz, ele não teme a Deus, ele não teme homem algum, e despreza aquela viúva, porque não pode obter nada dela, mas todos os dias ela está na porta da casa daquele homem, gritando, julga a minha causa contra o meu adversário, socorro, julga a minha causa. Todo dia aquela mulher está ali, e aquele homem, aquele juiz mau, que não teme a Deus e homem algum, diz, eu vou julgar a causa da mulher, eu vou dar causa ganha para ela, para que ela não venha mais me atormentar aqui, porque eu não suporto mais essa mulher. Aí Jesus diz, olha, veja o que esse juiz diz, se um juiz mau consegue atender um pedido nessa situação, quanto mais o vosso Pai Celeste. O vosso Pai Celeste é um juiz justo, amoroso, gracioso, compassivo, que olha para você como uma mãe olha para o seu filho recém-nascido, cheio de amor e de graça por você. Será que Ele não vai ouvir o seu clamor? Será que Ele não vai ouvir os seus pedidos, a sua oração? Claro que vai. Então o estímulo da oração está exatamente aí, em que Deus é bom, santo, justo, misericordioso, amoroso, piedoso, e Ele está atendendo a nossa oração, está ouvindo o nosso clamor. Então, cristão, ore, porque o estado em que a igreja vive, o mundo em que a igreja vive é um mundo de injustiças, como dessa viúva. E quanto mais você serve a Deus, quanto mais fiel você é a Deus, mais você encontrará injustiça nesse mundo. Mais você verá injustiça. Você está servindo a Deus, você está fazendo o correto, você está imitando a Cristo. Mais injustiça você vai ver nesse mundo. E você vai ser o sal e a luz no mundo envolto na injustiça. Mas fique firme, como Ló e como Noé, não se corrompa. Não passe para o outro lado. Fique firme, orando. Aqui está a presença, a perseverança, orando
o Senhor perseverando ao seu lado, com você, em oração, porque Ele está intercedendo por você. Que lindo esse texto, quanta esperança nesse texto. Mas a minha parábola ainda está aqui, é a outra parábola. E Jesus imediatamente vai dizer: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Novamente, o ponto de Jesus é a oração. A oração da viúva, agora a oração desses 2 homens. Então, a segunda vinda de Jesus chama esta igreja que está vestida da glória de Deus, da santidade de Deus, a uma vida intensa, profunda de oração, mais do que em qualquer outro tempo. Então, não venceremos, irmãos, sem oração. Não estaremos prontos para a segunda vinda sem oração. Eu quero dizer que aqueles que fracassam na oração, fracassam em esperar o seu Senhor. O Senhor vem buscar uma igreja, e esta igreja será poderosa e fervorosa em oração. Você está pronto para a segunda vinda? A sua vida de oração expressa que você está pronto para a segunda vinda. Não é porventura a nossa vida de oração que nos coloca na ponta dos pés dessa terra, como que anelando o Senhor Jesus voltar? Não é assim que termina o texto sagrado de Apocalipse, o Espírito orando, e o Espírito orando junto com a igreja, o Espírito e a noiva, falando da segunda vinda, o Espírito e a noiva dizendo: vem, Senhor, em oração, clamando ao Senhor. E assim, essa igreja, cheia do Espírito, em oração, que o Senhor Jesus veio buscar. Se Ele voltasse hoje, como ia ser? Ele ia te achar assim, cheio do Espírito, em fervorosa e poderosa vida de oração. Deixa eu te dizer uma coisa: você, querido irmão, nem eu, nem cristão algum debaixo desse céu estará pronto para o Senhor Jesus sem uma vida de oração. Não tem como. O Senhor quer nos encontrar em um poderoso avivamento. Mas é interessante que nesse texto de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, onde Paulo fala do homem da iniquidade, ele diz: o Senhor não virá sem que primeiro venha a apostasia. A palavra grega apostasia aqui é a palavra grega para o divórcio. Você só divorcia quem está casado. Então, quanto mais próximo se aproxima a vinda do nosso Senhor, mais haverá uma separação daqueles que verdadeiramente estão servindo a Cristo, do que aqueles que estão vivendo uma vida religiosa, do que trata o nosso texto nesta noite. Então, a primeira coisa do nosso texto, dessa parábola, é que a religiosidade traz em seu veneno a falsa sensação e comunhão com Deus, e da sua aprovação, como se Deus estivesse nos aprovando. Mas a verdadeira oração destrói tudo isso. A religiosidade traz uma falsa sensação: eu estou perto de Deus, Deus está me aprovando, Deus está me aceitando, está tudo bem comigo. Olha como começa, olha aí o nosso texto, versículo 11: ó Deus, a oração do fariseu, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou um dízimo de tudo o que ganho. Os fariseus eram a seita judaica mais restrita, mais severa, mais detalhista e minuciosa que a de Israel. Saulo era fariseu. Ele era terrível. Eles dizimavam até o cominho, o endro, a hortelã. Eles eram extremamente restritos. Se batizavam até 7 vezes por dia, em lavamentos. Eram pessoas que jejuavam 2 vezes por semana, vamos dizer aqui. Tinham centenas de leituras do Antigo Testamento. Nicodemos estava aí entre eles.
Meus irmãos, esse homem subiu ao templo para orar. E a oração verdadeira, ela tem o poder de nos afastar de toda a religiosidade. Glória a Deus por isso. Se você vai verdadeiramente orar, se a sua oração é verdadeira, se a sua oração é uma oração cristã, ela não terá esses aspectos da religiosidade. Noé e Ló viveram uma vida poderosa de oração, mas eles não viveram essa falsidade, essa falsa comunhão com Deus. Ali estavam dois homens que verdadeiramente estavam vivendo com o Senhor. Nada vai te afastar mais da presença de Deus do que a religiosidade. Eles estão no templo, os dois estão no templo, os dois estão no culto, ou no culto da manhã, ou no culto do final da tarde, que haviam dois cultos todo dia, que é um sacrifício contínuo. Eles estavam em um dos dois cultos. Eles estão no culto, eles estão orando, há sacrifícios, está tudo, eles estão no mesmo ambiente, mas um está sem Deus e o outro tem Deus. Um está salvo e o outro está perdido. Meus irmãos, que alerta para nós, que alerta para mim e para você, como nós precisamos abrir os nossos olhos pela fé em Cristo Jesus. É a oração verdadeira que vai proteger a gente desse estado aqui de orgulho, de arrogância. Eu não sou como as demais pessoas. Quando você está orando verdadeiramente, você está desfrutando da presença de Deus, você vai dizer como Isaías: ai de mim, porque eu sou homem impuro. Você vai dizer: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. É isso, essa consciência, a consciência dos seus pecados. Lembra daquela mulher lavando os pés de Jesus com as lágrimas, enxugando com os cabelos e beijando os pés de Jesus? É aquilo. A verdadeira presença de Cristo nunca vai fazer com que você se sinta o máximo em você mesmo, ou ore de si para si mesmo. Está vendo que a religiosidade produz isso? A religiosidade produz um culto ao eu, a si mesmo, mas não a Cristo Jesus. A religiosidade vai produzir isso. Irmãos, nós vivemos num país extremamente religioso e nós precisamos viver de fato o Evangelho. E um grande antídoto para a religiosidade é a oração. A oração é o antídoto para a frieza espiritual. A oração é o antídoto para essa religiosidade, esse orgulho espiritual que esse homem vive. Eu sou nascido judeu, eu sou do povo de Deus, eu faço isso, aquilo outro. A minha história, a minha vida, eu vim de gerações de... Nada disso tem valor algum diante de Deus. Queridos, a religiosidade alimenta esse tipo de ego, mas o Evangelho quebra toda a presença de Deus, destrói tudo. Logo depois dessa palavra, você vai ver que Jesus encontra as criancinhas e as abençoa. Elas são também desprezadas, como a viúva e como o publicano. E Jesus as acolhe. E depois o jovem rico: que farei para herdar a vida eterna? Tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Vai vender tudo que tens aos pobres e terás o Deus do céu. Depois ele segue. Está vendo que o texto ele força você a pensar em você mesmo. Ele trabalha você para que você olhe para dentro de você mesmo, para que você veja se essa religiosidade está produzindo uma grande idolatria na sua vida. Não, eu estou adorando a Deus, eu estou servindo a Deus. Será? Ou você está servindo a si mesmo? O eu é um culto a si mesmo. A religiosidade produz isso, irmãos. E eu quero dizer para você que nós já nunca tivemos no Brasil um tempo que se assemelhe tanto a isso como nos nossos dias. O culto à personalidade, o culto
às pessoas, ao que prega, ao que canta, o culto às pessoas que estão ali ouvindo. É uma plateia, não um rebanho, não é a família de Deus, é a plateia. Então, tudo se volta, o culto ao ego. Você pode, e é tudo voltado para essa psicologia positiva. Oh, meus irmãos, a religiosidade produz isso. Como a gente precisa desse texto que nos prepare para essa segunda vida e que ela nos encontre cheios do Espírito e poderosos em oração para a glória de Deus. O segundo aspecto é que a verdadeira vida de oração mantém o espírito desperto para o momento do fim. É interessante porque quando você olha os exemplos históricos, tanto de Ló quanto de Noé, eles estão vivendo um momento que se assemelha, e exatamente essa conexão que Jesus faz em relação à sua segunda vinda. Diz: será como nos dias de Noé, ou será como nos dias de Ló. Então eles estão vivendo esse momento. O mundo está colapsando, as cidades onde eles estão está colapsando pelo pecado. O pecado tornou-se generalizado por todas as vias e meios. Estão aqueles dois lá servindo ao Senhor. Meus irmãos, e a oração, a verdadeira oração que não nos deixa embriagados, nem apaixonados ou encantados pelo mundo de pecado. Somente homens de oração como eles foram, eles irão com certeza manterem-se firmes diante do Senhor, para poderem em oração acordar e manter-se firmes e vigilantes diante do nosso Deus. Porque o pecado encanta, irmãos, encanta, e as pessoas são seduzidas. O diabo, ele não te apresenta nada amargo, e a cultura e o pecado não te apresentam nada amargo, sempre te apresentam os prazeres doces do pecado. Que você possa estar vigilante como esses homens, como o texto nos chama, vigilantes, perseverantes em oração. O terceiro aspecto do texto é que a verdadeira oração nos dá uma atitude correta diante de Deus. E aqui começa a oração daquele publicano. É interessante que os dois textos mostram que os dois homens estão em pé. Essa postura do judeu orar em pé. Ou eles oravam ajoelhados ou eles oravam em pé. Eram as duas posturas de orar, e os dois estão na mesma postura, eles estão em pé diante de Deus. Mas o texto diz que o publicano, ele estava de longe. O publicano, ele era um judeu que tinha vendido a alma para os romanos. Se a gente fosse falar hoje na linguagem, ele tinha vendido a alma para o diabo. Porque os romanos, eles eram os inimigos do povo de Israel e tinham escravizado o povo de Israel. E tinham feito uma escravidão terrível, eles matavam os judeus, eles faziam coisas horríveis. E o publicano era quem? Era um do povo de Israel que tinha vendido a sua alma para os romanos, para trabalhar para os romanos, pegando os impostos do povo de Israel. Ele era um traidor da nação de Israel. Pensa nas pessoas mais odiadas da nação, eram os publicanos. Eles eram os mais odiados. Ninguém queria andar com essa gente. Eles eram os piores dos piores, porque eles viviam do sangue do seu próprio povo. Era gente ruim, era gente má, gananciosa, avarenta, que amava o dinheiro e que não tinha e não media nada. Além de cobrar o imposto, cobravam ainda mais, saqueavam a casa das pessoas que já estavam numa pobreza, numa miséria terrível. Então imagina o ódio que se havia contra essas pessoas. Essas pessoas não tinham salvação, para essas pessoas não tinha esperança. Eles eram os maiores traidores da nação de Israel, odiados por todo Israel. Mas é interessante que Mateus, o publicano, é um discípulo de Jesus. Olha, tem esperança, glória a Deus. Para político, para um monte de gente tem isso, glória a Deus. Deus é bom e salva os piores dos
Glória a Deus por isso. Então, assim, veja a atitude desse homem. O texto ressalta, Jesus disse, mas ele de pé, ao longe, ou de longe. Essa expressão de longe, ela tem um significado muito poderoso. Ele está de longe de todos. Ele está longe de todas as pessoas. Ele está longe da sua autossuficiência. Ele não tem nada para apresentar a Deus. Ele não tem boas obras. Ele está longe das suas boas obras. Ele está longe de uma autojustificação. Ele está longe de qualquer coisa boa que existe para ele, ou que ele tenha feito. Ele está longe. Ele está longe. Ele sabe da condição dele. Ele sabe os seus pecados. Então ele está de longe. Ele acha, Deus me rejeitou porque eu estou vivendo uma vida tão miserável. Tão miserável. Meus irmãos, essa consciência em oração, e é isso que a verdadeira oração vai produzir em mim e você. Essa consciência do nosso pecado. Se a oração que nós fazemos, se a vida de oração que nós temos, não nos traz esse tipo de sentimento de não merecimento, esse tipo de sentimento onde eu sei da minha dignidade diante de Deus, eu sei que eu não estou diante de Deus por méritos, por obras, eu não mereço isso. A verdadeira oração sempre vai trazer esse elemento em nossos corações, sempre. E sempre o coração quebrantado, arrependido, não simplesmente a consciência do pecado, porque é possível ter a consciência do pecado sem arrependimento. Quantas vezes você já teve a consciência do seu pecado, mas não se arrependeu dele, voltou a viver nele, continuou nele, não abandonou, não virou as costas, não deixou ele para trás, mas continuou naquela mesma disposição de coração, de mente e de vida, continuou na mesma condição, Isso se chama remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Remorso é a consciência do pecado. Estou errado no que estou fazendo, mas eu continuo nele, mesmo sabendo que estou errado. Arrependimento é quando você é consciente do seu pecado, pede perdão a Deus e deixa. É o que a Bíblia diz: aquele que confessa seus pecados e deixa, alcançará do Senhor a misericórdia. A verdadeira oração nos conduz aí. Quantas vezes nós pedimos perdão a Deus sem o verdadeiro arrependimento? Nós crentes, não estou falando lá dos incrédulos. A gente pede perdão e não tem arrependimento, não muda. Somos as mesmas pessoas, fazemos as mesmas coisas. Que a verdadeira oração nos conduza a um profundo e intenso arrependimento. Longe, diz o texto sagrado. Oh, meus irmãos, longe das boas obras, longe do mérito, não mereço nada. Tudo é a graça de Deus. O outro aspecto é que a verdadeira oração enche os nossos corações de humildade e desse arrependimento. Nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, diz o versículo 13. Nem mesmo ousava olhar para os céus. Aqui está essa atitude de humildade, de quebrantamento, de arrependimento. Eu quero dizer para você que a verdadeira humildade não está na condição social, econômica de alguém. Não está. Eu sou pobre, então sou humilde. Não. Eu estou passando necessidade, então eu sou humilde. Não. A humildade não está na condição financeira que alguém tem. Por isso que é errado dizer que alguém que é pobre é humilde. Está errado. Porque a humildade não se encontra na condição financeira. A humildade se encontra na nossa disposição para com Deus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a humildade é render-se a Deus, é render-se ao governo de Deus, é obedecer a Deus, é submeter-se à palavra de Deus. E a verdadeira oração produz isso em nosso coração. É quando nós nos entregamos a Deus de fato.
e não ao mundo, mas nos entregamos ao Senhor e dizer em oração: Senhor, eu quero ser obediente a Ti, eu quero servir o Senhor, eu quero andar nos Teus caminhos, eu quero obedecer a Tua palavra, Senhor. Senhor, meu coração é duro, rebelde diante de Ti, Senhor. Eu luto contra esse mandamento, eu luto contra essa verdade, mas eu quero, Senhor, eu preciso que o meu coração seja quebrantado, quebranta o meu coração, e em oração, que o nosso coração se quebrante e se mantém quebrantado. Oh, meus irmãos, não é a condição financeira. Às vezes você vai ver a pessoa está em estado de humilhação, não de humildade. Às vezes a pessoa está em estado de humilhação por causa do sofrimento, por causa da enfermidade, pela condição de pecado que aquela pessoa vive. E as pessoas, quando elas não se arrependem, quando elas não são humildes de coração, o que essas pessoas fazem? Elas colocam a culpa em todo mundo que está ao seu redor, em Deus e em todo mundo. Por exemplo, Adão e Eva pecaram. Eles estão diante do próprio Deus. É Deus que está falando com eles. Você ouve alguma palavra de arrependimento? Estão humilhados, envergonhados, nus. Entenderam que estavam, se cobriram por fora de figueira. O que eles dizem? A culpa é da mulher que tu me deste. A mulher disse o quê? A culpa é tua, a serpente que tu fizeste. Veja, isso não é arrependimento, isso é remorso. A verdadeira oração nos guia ao arrependimento. O Espírito de Deus nos guia ao arrependimento. As pessoas podem estar humilhadas, mas não arrependidas. Não arrependidas. Meu irmão, que a verdadeira oração tire isso dos nossos corações. Outro aspecto dessa parábola é que a verdadeira oração nos traz a fonte de todas as coisas, o coração. Olha o versículo 13: mas batia no coração, no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Batendo no peito. Em nenhuma parte do Antigo Testamento você vai ver alguém fazendo isso. Em nenhuma parte do Antigo Testamento você vai ver alguém fazendo isso. No Novo Testamento, só 2 textos você vai ver alguém batendo no peito. Está em Lucas, esse e também o de Jesus, quando ele está crucificado e as mulheres estão batendo no peito aos pés da cruz. Apenas esses 2 textos. Kenneth A. Barley, ele é um escritor, ele viveu mais de 60 anos nessas comunidades do Oriente Médio, estudando o costume dessas comunidades e dessas regiões, para poder entender as parábolas de Jesus, ok? Um trabalho de uma vida inteira para entender as parábolas de Jesus no contexto onde elas foram emitidas. Isso é naquelas comunidades pequenas ali do Oriente Médio. E ele falou: eu só vi uma vez isso acontecer em 60 anos. Em 60 anos eu só vi isso uma vez acontecer, de alguém bater no peito. E não era um homem, era uma mulher que estava fazendo isso. Nunca vi um homem fazer isso. Por quê? Porque bater no peito é um estado de vergonha profunda. É um estado onde você se encontrou. É um estado de arrependimento, quebrantamento, de vergonha, de tristeza, de dor, de miséria profunda. Que você está expressando isso para Deus, para si mesmo, e as pessoas estão vendo as suas chagas, o seu pecado, as suas dores, as desgraças da sua vida. Então você bate no peito e diz: Senhor, tem pena de mim, o pecador. Aí está a oração verdadeira. A oração, meus irmãos, que Deus deseja, e essa oração nos mantém na vida de santidade. Essa oração nos mantém nesse estado, esse quebrantamento, essa humilhação diante de Deus, nos mantém no avivamento.
Porque quando nós perdemos isso, nós nos conformamos com este sistema. Nós nos conformamos com o mundo, com a cultura que está ao nosso redor. Meu irmão, que a sua oração sempre tenha esse elemento maravilhoso de você bater na fonte de tudo. Jesus vai dizer que do coração procedem os maus desígnios, adultérios, roubos, tudo. Tudo está no nosso coração e ele bate no peito, ele bate no coração, ele expõe aquilo para Deus. Aqui há uma oração profunda, aqui é uma oração verdadeira, aqui é um abrir do coração, da alma para Deus, não há superficialidade. Não há aquela ideia de que eu não sou como os demais homens. Não, eu sou como todos os homens. Por isso eu preciso tanto de ti. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu posso cometer qualquer pecado que qualquer um está cometendo. Não há diferença nenhuma entre mim e as outras pessoas. Se há algo bom em mim, é o Senhor. Essa atitude de quebrantamento, essa atitude, meus irmãos, de saber quem você é. Como Spurgeon dizia em oração: Senhor, me faz ver de fato quem eu sou. Mostra para mim todo o mal que há em mim. Meu Deus, teremos coragem de fazer essa oração. E assim, o avivamento se mantém em nossa alma, porque nos apegamos a Deus. Sabemos, irmãos, que não somos nós mesmos, mas é Ele em nós, é o Senhor em nós. É Deus em nossas vidas. É isso, meus irmãos, essa oração profunda. Não é uma oração superficial, não. É um sondar do coração, é um quebrar da alma diante de Deus, é um abrir completo o coração para Deus. Aqui estão minhas lutas, minhas tentações, os meus pecados, as intenções do meu coração, toda a minha alma diante de Ti. Esse irmão saiu salvo, esse saiu justificado, esse saiu perdoado, esse saiu em comunhão com o Senhor. Esse saiu em comunhão com Deus. Como precisamos disso, amados irmãos. A outra característica dessa oração é que a verdadeira oração nos mantém uma vida correta diante de Deus. Diz o texto sagrado que tanto Noé quanto Ló eram homens justos diante de Deus. Essa palavra justos é usada nos dois. Para Ló diz assim: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, novamente, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles na cidade de Sodoma e Gomorra, atormentava sua alma justa a cada dia por causa das obras iníquas dele. Em 2 versículos, 3 vezes ele é chamado de justo. Sua alma justa se atormentava diante dele. É isso, irmãos, essa verdadeira oração nos mantém em uma vida correta diante de Deus. Ninguém vai vencer o pecado, ninguém vai vencer as tentações, ninguém vai vencer o mundo sem oração, sem uma vida verdadeira de oração. Veja, os dois estão orando, o publicano está orando. Lembra, irmão, não é a oração, não é orar por orar. Oração existe em qualquer lugar e de todas as formas, mas é a verdadeira oração, que tem todas essas características e ainda muitas outras. Essa verdadeira e poderosa oração não é orar por orar, mas é orar como este homem está orando. Essa é a oração que Deus nos chama a ter. Esses são os elementos que a nossa vida de oração deve ter. E depois de Noé, vai dizer lá em Gênesis 6, versículo 9: eis a história de Noé. Será que, se alguém fosse relatar a sua história, como é que ia dizer? Será que ia dizer assim: Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Isso é uma vida de oração.
Está vendo uma vida de oração? Noé andava com Deus. Essa vida de justiça, essa vida de integridade, essa vida que glorifica Deus, é uma vida de oração. De oração. Meus irmãos, como precisamos dessa vida. E por último, a verdadeira oração nos mantém no caminho da salvação. Digo, disse Jesus no versículo 14, a vocês que este desceu justificado para a sua casa. O publicano, Ló e Noé foram salvos de um mundo quebrado em destruição. E é o mesmo que Deus quer para a sua vida e para a minha vida. Que eu e você, por meio de uma vida de oração, sejamos salvos por Deus em integridade, sendo salvos. Eles cumpriram a missão. Eles foram testemunhas aonde eles estavam. A vida deles, a palavra deles, a pregação deles, o trabalho deles, tudo regado, envolvido por poderosa oração, os manteve firmes para uma vida que glorificou a Deus. E Deus nos chama a isso, irmãos, a uma vida poderosa de oração. Que você possa ter esse pacto pelo avivamento em sua alma, em suas atitudes, por meio de uma vida poderosa em oração. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor nesse instante. Amém. Vamos orar.